Fala, ladies and gentlemen, como vocês estão? Pois é, estou aqui para responder aquela pergunta, né, que eu postei no Instagram. Se você não me segue, vai lá, @Baziote. Mas sem muita ladainha, eu quero falar, responder, né? Eu sei que as opiniões são diferentes, né? A gente tem ideologia partidária diferentes e opiniões, né, como seres humanos diferentes. Mas eu quero responder essa pergunta sobre a maconha para uso medicinal e também uso recreativo. Coloca aqui embaixo aqui o que vocês pensam sobre isso. Vocês são a favor ou contra? A gente vê que existem muitos países aí fora, né? Países desenvolvidos, né? Como Estados Unidos, como a Europa, enfim, a gente vê a Holanda, né? Que lá é tudo legalizado, até inclusive o tráfico humano, né? A prostituição ao ar livre e e o uso da maconha, né? Nos pubs. E nos Estados Unidos também, alguns estados são legalizados. Nova York, que é o lugar onde eu fui, não é legalizado, mas tem alguns extratos, tem alguns carrinhos, né, lá que vendem algo parecido que parece que é maconha, mas não é. Eu não sei bem ao certo. Os especialistas do assunto podem, se você for para lá, comenta aqui embaixo. E lá no, em Nova York também, uma coisa que eu reparei, porque quando a gente fala de droga, né, a gente também tem que falar da bebida alcoólica, né? Aquela que é liberada pelo governo. E que eu reparei que lá no, em Nova York tem os pubs, que é os bares, né, onde o pessoal bebe, só que lá não pode consumir bebida alcoólica, né? No lugar, fora dos pubs. E o uso da maconha também lá não é permitido. Mas em outros lugares como Califórnia e outros estados, que eu não sei bem ao certo, é legalizado o uso da maconha. Mas pra gente dar a introdução aí no assunto, eu quero eu quero deixar vocês que vocês possam ver agora um vídeo do Bob Marley. Eu sei, espero que vocês não me julguem por isso, tá? Por eu ser cristão, mas eu quero analisar as duas situações agora. A situação humana e religiosa, né? Lá ele vai falar diversas situações, como a questão da maconha, a questão das leis, a questão da religião em si, do país que ele nasceu e morreu, a cultura daquele país. Ele fala sobre raça, sobre dinheiro. Alguns vão até falar que ele está sendo arrogante ali, mas na minha opinião ele foi totalmente sensato. Ele respondeu com base daquilo que ele é, daquilo que das experiências, né, dos seus direitos, talvez ou talvez não dos seus deveres, né? Mas cada país tem o seu regime, né? Tem as suas leis, mas ele também tem a sua liberdade de expressão e ele usou isso para responder o repórter. Eu quero que vocês deem uma olhada, tire alguns instantes para você dar uma olhada nesse vídeo agora e a gente comenta um pouco mais depois sobre experiências minhas com a droga em si. Enfim, como eu falei, não, espero que vocês não entendam que eu estou incentivando o uso, né? Ou que a pessoa seja contra o uso. Mas eu estou trazendo contextos e fatos para que vocês entendam de verdade e tenham uma opinião sobre isso, né? Através de experiências, através do que você vai ouvir, né? Do Bob Marley. Enfim, vamos pro vídeo. Bob Marley himself. Bob, how important is the ganja to arrest the man? Ganja is a bird. This is herb. Herb. Does it matter to you that it's still against the law here in Jamaica? Every law is illegal. Every law is illegal. Every government upon the face of this earth today is illegal. Not one of them is legal. Do you think any of the Rastas have been involved in the killings in Jamaica over the years, or that's somebody else?
Rasta is involved in progress, in making understanding, like preaching traditional culture to people. Rasta no killers. You have to do good before you can be a Rasta. You have to do good. If he's baddie, then you're bad. If he's goody, then you're good. What would I have to do to be a Rastafari? Well, the first thing you have to be born again. Born again? Yeah. Would I have to be black? Do you have a choice? If No, you have I a don't. choice, you better be black if you have a choice. But if you don't have a choice, come as what God said. Right? Bob, is the message of Rastafari that you should go back to Africa? Yes, and that the earth must rule by Africa. One government. Forward, not back, forward. Yeah. Go forward to Africa, Yes. not back. Do you think that will ever happen? Do you really believe that will happen? Yeah. Have you made a lot of money out of your music? Money. I mean, how much is a lot of money to you? Yeah, that's a good question. Have you made, say, millions of dollars? No. Are you a rich man? When you mean rich, what you mean? Do you have a lot of possessions? A lot of Well- money in the bank? Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life, forever. Então, pessoal, vocês viram o vídeo aí? Quero que vocês comentem aqui embaixo aqui o que vocês acharam. Vamos lá, eu quero dar continuidade ao vídeo. Procuro ser um pouco breve ao que eu vou explicar aqui. Eu quero falar sobre duas coisas que envolvem o indivíduo dentro da sociedade. Primeiramente, eu quero falar sobre ética e moral, que é caráter e costumes, né? Os seus usos e costumes dentro da sociedade, né? Primeiramente, o direito. O que é o direito? Eu estudei um ano de direito, acabei trancando a faculdade. Pretendo voltar futuramente, mas isso deve ser uma matéria que deve ser empregada nas escolas, né? E direito, o conjunto de regras que constitui uma sociedade. Tem algumas traduções aí que está escrito sistema. Eu não quero falar sobre sistema, né? Enfim, quero ser polêmico. Mas vamos lá. Agora falando sobre o seu conjunto de regras que o ser humano deve seguir no Brasil. Uma delas é não fazer uso de drogas. Mas se a gente for pensar, o álcool, né, o álcool em si, cachaça mesmo, ela mata mais do que outros tipos de drogas, né? Mas eu não quero também entrar nesse assunto, né? Eu sei que existem tantos tipos de drogas como remédios em si na farmácia, a nossa má alimentação, a gente comendo esses alimentos industrializados, isso tudo é droga, né? Mas é óbvio que tem coisas que são taxadas pelo governo. E como eu falei, não é que eu estou defendendo o uso da maconha. Eu só estou querendo que você expanda e abra a sua mente para você conseguir compreender, porque muitas vezes a gente é leigo, né? Eu já ouvi muito pessoas falar que, por exemplo, eu começo usando maconha, eu vou parar na heroína. Muitas vezes você está assistindo algum canal de televisão e a gente generalizar o tipo de droga. Por exemplo, de eu já ter usado droga, não, uso da maconha no caso, recreativo, e as pessoas acabarem confundindo, vendo uma pessoa usando a heroína, o crack, e pensar que a pessoa que usou maconha sabe o efeito daquilo, né? Porque isso é passado no ProErd, né? Na escola, né? Na escola, no ensino fundamental, né? Fala muito sobre droga, os policiais militares, e sim, eu quero prestigiar o trabalho dos policiais militares, ou dos palestrantes que ministram sobre isso e falam sobre isso, mas a gente também tem que entender a debilidade do ser humano. Eu sou cristão e eu sei que o ser humano ele é intenso e ele tem um senso de eternidade. Então, se existem coisas que também, traumas que são gerados da nossa infância, e muitas vezes a pessoa acaba usando, sei lá, droga leve, pesada,
para satisfazer esse anseio, né? Ou muitas vezes a droga pode ser o celular em si, né? Ou tantas outras coisas, né? Que alimentam ali o nosso psicológico e a gente acaba consumindo daquilo e acaba nos trazendo prazer, né? A psicologia, ela pode comprovar isso. Mas então, vamos lá. O problema das drogas, né, não é a droga em si, mas a relação do ser humano com a droga. Mas aí agora eu vou entrar em dois assuntos, né? Eu quero entrar no pensamento religioso, né, sobre o que a Bíblia diz, sobre o que eu acho. Na verdade, eu não quero trazer achismo sobre isso, porque a Bíblia disse e acabou. Se ela disse, ela disse. Tem coisa que ela não vai abrir para nós, né? Tem coisa que é claro que ela tem resposta para tudo, mas tem, por isso que existe o Espírito Santo de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque é ele quem vai nos direcionar a saber para que a gente venha a vencer, né? Mesmo que depois de usando droga, para que a pessoa não seja tão exposta e não venha ser julgado pelo seu passado, ou venha de repente querer consumir disso depois, né? Porque eu já levei pela força do meu braço muitas vezes, né? Por já ter usado droga e depois que eu estava num grupo de pessoas e hoje em dia o uso da maconha em si virou algo, infelizmente, algo normal, que pessoas fumam no ponto de ônibus, né? Quem não sabe, não sabe, mas quem já usou sabe como é que é. Só pelo cheiro, às vezes nem pelo cheiro, às vezes a pessoa está distante, você já sabe como a pessoa se comporta, porque como é ilegal, tem gente que usa na cara dura, enfim. Mas isso pra mim, eu nunca fui viciado exatamente nisso. Mas obviamente que teve a mão de Deus que me tirou desses caminhos, não só da maconha, como outros tipos de substâncias, né? Eu não usei cocaína, essas paradas mais pesadas. E não julgo também quem o fez, porque eu conheço milhares de pessoas que usaram e foram libertas, sabe? Isso eu tô falando do ponto de vista religioso, eu vou falar do ponto de vista humano. Porque a gente tem que equilibrar, entender, porque cada história é uma história. Eu amo ouvir história das pessoas, história, né, da arte, história da geografia, mas desde que seja verdade, sem ser doutrinária, né, sem ser uma doutrinação assim pelo professor. Mas desde que eu venha poder questionar e perguntar, mas enfim. Vamos voltar para o assunto para não perder. Diante da Bíblia, isso não é bom. Por que usar droga não é bom? Eu sei que o remédio é legalizado. Na minha opinião, Deus ele sabe conduzir um governo em si. É Deus quem levanta homens e tira homens. É Deus que... Não quero dizer que Deus defende certos tipos de leis, né, que são falhas pelo ser humano. Porque eu sei que a lei de Deus não é a lei do homem. Mas a lei que é instituída pelo homem também se torna uma lei a ser respeitada por todos. Então tem países que podem, tem países que não podem. Entende? Determinadas coisas. Mas por quê? Porque Deus permitiu aquilo, na minha opinião, né? Então, a droga em si, ela mexe com a nossa cabeça, com o nosso sistema nervoso. E isso pode gerar em nós certos tipos de problemas futuros. Entende? Como cirrose, bebida alcoólica agora. Mas a maconha, alguns falam que gera esquecimento e tal. Mas não sei se isso é comprovado ou não. Mexe com os neurônios. Mas é complicado, é algo complicado. Não tem como eu concordar 100% com isso. Então, é complicado. A gente vê aí que, assim, o que não é taxado hoje em dia pelo governo, né, no ponto de vista humano agora, o que não é controlado pelo governo, a gente entende que a bolsa de valor não é controlado pelo governo, exatamente, porque qualquer ação, qualquer coisa que
acontece no Brasil, por exemplo, pode cair e pode perder a credibilidade de um país. O porte de armas e drogas, ele não é controlado, mesmo existindo um grande... Por exemplo, eu trabalho no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Para quem está vendo meu vídeo agora e trabalha lá, ele sabe o que eu estou falando. O Aeroporto Internacional de Guarulhos é o maior aeroporto da América Latina, o que mais apreende droga. Esses dias a Interpol parabenizou a Polícia Federal brasileira. Só que aí que tá, nem todos os tipos de situação a Polícia Federal ela pega. Ela prende o suspeito ou a mala. Nem tudo. Então isso também não é controlado. Como no Paraguai, o tráfico de armas, muita gente vai pra lá comprar armas. E a outra coisa aqui também é a internet. Quem controla a internet? Vocês têm que assistir o documentário. O documentário não, é um filme, né? Que é O Poder das Redes, na Netflix. Isso como mexe com a nossa cabeça, a internet. E eu posso postar uma coisa aqui e parar em outro lugar. Eu vim só falar de maconha, mas eu quero abranger toda essa situação pra gente procurar entender e pensar um pouco mais sobre isso. Pra gente não ser leigo, mas ter conhecimento, porque conhecimento é poder. Agora, diante do pensamento humano, a droga medicinal em si, existem os seus componentes da maconha, né? Que é o canabidiol e o THC. E o canabidiol ele é usado, né, para doenças como síndrome de Dravet, epilepsia e Alzheimer, né? E algumas, eu não sei se, parece que eles querem liberar o uso dessa droga para uso medicinal. Mas, que não eu falei no começo do vídeo, tem muitos países que não usam, né? Que liberaram, né? Tem muitos países que liberaram para uso recreativo. Mas aí, eu paro para pensar, por exemplo, um exemplo disso é a Califórnia. E a Califórnia, eu estava pesquisando sobre isso, e mesmo eles liberando para uso recreativo, né? Para a pessoa fumar como cigarro na rua, o problema é que as pessoas deixaram de comprar nos lugares que vendem a maconha e continuaram buscando em lugares ilegais, certas substâncias ilegais. Por quê? Porque parece que, eu não sei se você concorda comigo, mas parece que tudo que é errado é melhor. Porque isso faz parte do ser humano. Nós nascemos em pecado. Entende? Então é isso, pessoal. Eu quero deixar essa reflexão aí pra vocês. Eu quero contar um pouco da minha experiência agora. Eu já, como eu falei, eu usei há alguns anos, sei lá, 6 anos. E eu comecei a usar com 17 anos. E a primeira droga que me ofereceram foram numa quermesse. E foi cocaína. Tanto que um colega meu falou, vamos dar um tiro. E eu não sabia nem o que era. Chegou lá, ele fez a carreirinha. E eu falei que não, que só fumava maconha. E na verdade, quando usaram maconha na minha frente, eu pedi pra fumar, pra dar um tapinha, né? Por quê? Porque eu via isso nos filmes. E eu não sei, isso sempre me atraía. Então, eu comecei a usar com 17, né? Teve a questão que eu me afastei da igreja, tal. Já contei isso aqui no Instagram. E eu não contei meu testemunho todo, espero um dia contar. E eu assim, fiquei anos, fiquei 4 anos sem usar, só que... E minha base é Deus, minha base de fé é Deus, minha família é cristã, então... graças a Deus eu sempre tive muita base, muita fé em Deus. Mas a partir do momento que eu me frustrei com pessoas, com a minha ansiedade, que até hoje eu tomo remédio para ansiedade patológica, e espero não ter mais futuramente. Então me frustrei com a questão do meu trabalho antigamente, que eu não estava feliz, não estava me achando na vida. Hoje eu faço terapia, hoje graças a Deus eu sou uma pessoa... Estou procurando ser uma pessoa melhor, procurando controlar as minhas emoções. E, enfim, depois que eu ganhei o carro, então, com 19 anos,
e fiz minha tatuagem e tal. Hoje eu tenho 27, mas eu comecei a ter acesso a lugares, né? Muitos lugares, festas. E eu lembro que eu ia para os lugares, eu estava em festas quando a gente ia pra conhecer garotas, né? Mas chegava um tempo que eu não ia sem maconha. E meus amigos falavam assim pra mim, cara, você só quer. Tipo, só vai se você for com a maconha, será que você não tá viciado? Eu falava, não, eu paro quando eu quiser. E realmente, se eu quisesse parar, a maconha é que depende muito da pessoa. Tem gente que é influenciado, como porta de entrada é a maconha, por exemplo, que é influenciado por isso, né? Que fuma maconha e depois vai pra cocaína e etc. E um buraco puxa o outro, né? Isso é bíblico. Mas tem coisa que tem pessoas que não, por exemplo, eu sei que foi Deus que me levantou nessa segunda minha queda, né, dentro da igreja. E eu voltei a usar droga, ter tipo de conteúdo, né, isso foi no começo do ano. Mas hoje eu posso falar que, graças a Deus, eu mantenho um controle sobre isso, mas eu fujo da aparência do mal. Eu não sou mais aquele cara forte, né, e que sabe, que acha que vai controlar tudo com a força do seu braço, porque eu amava a Deus. Não. Esses dias eu conversando com o meu cabeleireiro, e eu falei que realmente existe o amor por Deus, mas também existe, e aí ele disse, existe a aliança. Então tem coisa que é uma questão, o amor é uma escolha, então eu escolho não fazer certas coisas. E tem gente que, sabe, que vai pra igreja, tem cristão que apoia o uso da maconha, sabe? Mas, primeiramente, no Brasil tem que mudar a cultura, é que nem o porte de arma. Eu posso apoiar em partes o Bolsonaro, em partes o antigo governo, mas eu não posso apoiar essas coisas no momento, porque infelizmente a nossa nação ela não está preparada para isso. Né? A nossa nação não está preparada culturalmente, sabe? A gente ainda, principalmente o Rio, sabe? Existe uma questão de malandragem, não julgando nada, mas a gente sabe que é muito complicado. O povo, às vezes a gente é muito mal educado uns com os outros ainda. Eu sei porque eu já fui pra fora, né? Eu estava andando com meus amigos em Nova York e a moça, ela tava com um pé machucado, né? O calcanhar. E aí eu lembro que ela parou assim, a outra moça veio e entregou um band-aid pra ela colocar no pé, coisa que a gente nem pediu, né? Então a gente tem que mudar muita coisa ainda como cidadãos, né? E existe muitas coisas a ser abordadas. Eu, por exemplo, eu lembro quando eu estava usando droga, eu fui numa biqueira, né? Num lugar, numa loja, como muitos dizem, para buscar. E eu lembro que veio um carro da Força Tática e viu a gente, eu, minha amiga e esse rapaz que estava fornecendo. Esse rapaz pegou o dinheiro da mão da minha amiga e saiu correndo. E cara, depois a Força Tática não conseguiu pegar o rapaz, ele fugiu, entrou dentro da pizzaria, ele deu a volta e ficou me esperando do outro lado para me pegar. Então era para mim ter sido preso se eu tivesse ido até o carro, não sei. Se o rapaz não tivesse assumido o BO e tivesse corrido e a gente tivesse sido pego nós três juntos. Então são situações assim que realmente eu vejo que Deus que colocava a mão sobre mim. Tem muitas histórias de rua assim, que eu já compartilhei com alguns amigos meus, meu testemunho, que não era talvez para mim estar aqui. Realmente foi ali Deus que me deu, né, libertação, que me deu livramento. Porque se não fosse isso, talvez eu não estaria aqui. É isso, deixa aqui embaixo aqui, ó, curta o vídeo aí, se inscreva no canal, compartilha para quem você quiser aí. E tamo junto, tá aí o vídeo, uma parte do meu testemunho e também a minha opinião sobre drogas. Tamo junto.